Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Washington, D.C., as ruas banhadas pelo brilho amarelo dos postes de luz. Dois policiais, Connor Blake e Ethan Miller, percorriam as avenidas com uma mistura de rotina e arrogância. Naquela noite avistaram um carro parado perto de um café fechado. Sem nenhum motivo aparente, decidiram abordá-lo. Lá dentro, um homem esperava calmamente com o olhar fixo no painel do carro. Quando bateram em seu vidro, ele baixou a cabeça delicadamente, com um sorriso educado nos lábios. "Boa noite, senhores, posso ajudá-los?" perguntou. Blake franziu a testa. Havia algo na compostura do homem que o incomodava. "Sabe por que estamos prendendo você?" perguntou sarcasticamente. Mas antes que o homem pudesse responder, Miller sacou as algemas. Em segundos, Henderson estava algemado. Os policiais riram, cruéis em seu desprezo. "Mais um que pensa que pode nos desafiar", murmurou Blake. Mas eles desconheciam uma verdade crucial. O homem que tinham em suas mãos não era um cidadão comum. Marcus Henderson, um general do Exército dos Estados Unidos, estava acostumado a lidar com crises muito mais perigosas do que a de dois policiais arrogantes. Seu sangue fervia não de medo ou raiva, mas de fria determinação. Com voz calma, porém firme, ele disse: "Vocês acabaram de cometer um grave erro." Então ele pegou o telefone e ligou diretamente para o Pentágono, uma ligação que selaria o destino dos dois policiais. Cada palavra ressoava como um golpe de martelo. A injustiça tinha um preço, e esse preço seria pago sem demora. Poucas horas depois, Blake e Miller foram suspensos. Vídeos de vigilância e depoimentos de testemunhas corroboraram a versão de Henderson. O que havia começado como uma demonstração de poder e racismo transformou-se em uma queda brutal. A reputação dos policiais foi destruída, suas carreiras arruinadas e sua arrogância exposta. Henderson, por sua vez, prosseguiu seu caminho com a dignidade que lhe era característica. Sua mensagem era clara: o desprezo racial e a arrogância cega jamais prevalecerão diante da justiça e da honra. Na manhã seguinte, Washington, D.C. estava estranhamente calma. As ruas pareciam respirar após a tensão do dia anterior. Marcus Henderson já estava no Pentágono, discutindo assuntos com seus assistentes e superiores. Seu telefonema na noite anterior havia desencadeado uma reação em cadeia. A Divisão de Assuntos Internos da polícia havia aberto uma investigação e o Departamento de Assuntos Internos já estava no local. Enquanto isso, Connor Blake e Ethan Miller, ainda atordoados pelo choque, tentavam compreender a magnitude do seu erro. A arrogância do dia anterior havia sido substituída por um pânico profundo. As imagens das câmeras de vigilância, capturando cada gesto, cada palavra, circularam pelos escritórios superiores. Seus colegas agora as assistiam com uma mistura de suspeita e consternação. Em um pequeno escritório no Pentágono, Henderson relia calmamente seu relatório de incidente. Ele sabia que o caso atrairia a atenção da mídia, que alguns poderiam tentar minimizá-lo, mas estava preparado. Sua carreira fora construída sobre disciplina, compostura e integridade. Desta vez, esses valores seriam usados para corrigir uma injustiça flagrante. Enquanto isso, os dois policiais recebiam ligações incessantes de seus superiores. "Onde exatamente vocês estavam? O que aconteceu?" As perguntas vinham uma após a outra, mas cada resposta parecia afundá-los ainda mais. Seu mundo de poder e controle estava desmoronando diante de seus olhos. E em meio a essa tempestade, Marcus Henderson permaneceu impassível. Ele sabia que a justiça nem sempre era rápida, mas sempre alcançava aqueles que a ignoravam. O Pentágono já havia começado a tomar providências: suspensão imediata, investigação completa e severas sanções disciplinares. Com o passar da manhã, um sentimento de silenciosa vingança se instalou na mente do general. Ele não buscava humilhar, apenas restabelecer a verdade. Mas nos corredores da polícia a história já se tornava um alerta. O ódio e o racismo têm um preço, e esse preço acabará de ser pago. Connor Blake e Ethan Miller mal tinham dormido. As imagens do dia anterior, as palavras humilhantes e as algemas apertando o pulso do general, repetiam-se incessantemente em suas mentes. Mas a pior parte não era a vergonha pessoal, era a tempestade que se aproximava. Na delegacia, os telefones tocavam incessantemente. Ligações da corregedoria, do gabinete do prefeito e até de jornalistas anônimos estavam fazendo a situação sair completamente do controle. Seus colegas os evitavam, alguns cochichando nos corredores, outros demonstrando um desprezo silencioso. Blake percebeu que cada gesto, cada palavra da noite anterior seria minuciosamente analisada.
Enquanto isso, Marcus Henderson travava sua própria batalha. Ele havia decidido não deixar que o assunto terminasse com uma mera suspensão. Em seu escritório no Pentágono, redigiu uma carta oficial detalhando o incidente, reafirmando os valores militares e enfatizando a gravidade da conduta dos dois oficiais. Cada frase tinha peso, cada palavra era uma arma legal e moral. Ao chegar à tarde, os policiais foram convocados para sua primeira audiência oficial. Em uma sala fria e impessoal, Blake e Miller sentaram-se diante de uma comissão de investigação. O olhar dos policiais era severo, e cada palavra proferida pelos acusados parecia incriminá-los ainda mais. Você deveria proteger e servir, disse um dos investigadores. Em vez disso, você abusou do seu poder e humilhou um oficial superior. Como você justifica isso? Nenhuma mentira, nenhuma justificativa seria suficiente. Blake baixou a cabeça enquanto Miller tremia levemente. A humilhação que haviam infligido no dia anterior voltava para assombrá-los, amplificada pela marcha da justiça. Entretanto, a notícia do incidente se espalhava discretamente por alguns veículos de comunicação locais. As redes sociais fervilhavam e os pedidos por justiça se multiplicavam. Henderson, por sua vez, acompanhava o desenrolar do caso com calma, ciente de que cada ação que tomava aproximava os responsáveis de sua punição. O dia chegava ao fim, e para Blake e Miller, a realidade era cruel. Sua arrogância e racismo haviam desencadeado uma série de eventos fora de seu controle. O peso das consequências recaía sobre seus ombros, e a sombra do general Henderson agora pairava sobre cada decisão que tomavam. Os dias seguintes foram um pesadelo para Connor Blake e Ethan Miller. A suspensão temporária deles estava gradualmente se transformando em uma demissão permanente. Todas as manhãs, mensagens do Departamento e do Pentágono confirmavam o andamento da investigação. As evidências se acumulavam, vídeos, depoimentos de testemunhas e até gravações internas de patrulha. Não havia como escapar da realidade. O prefeito, alertado por Henderson, anunciou que o assunto seria tratado com a máxima severidade. Nenhum policial, declarou publicamente, está acima da lei. A justiça deve ser imparcial. Jornais locais e redes sociais repercutiram a história, denunciando o ato racista e o abuso de poder. Os nomes de Blake e Miller passaram a circular por toda parte, associados à humilhação e à indignação pública. Enquanto isso, Marcus Henderson não estava apenas assistindo ao desenrolar da tempestade midiática. Ele estava trabalhando em coordenação com os investigadores, fornecendo todos os detalhes do incidente e enfatizando a importância da disciplina e da honra em todas as agências de aplicação da lei. Ele não estava apenas buscando punição, mas enviando uma mensagem: a injustiça em qualquer forma jamais ficaria impune. Certa manhã, Blake e Miller foram convocados para uma entrevista final. Os dois homens, visivelmente nervosos, entraram em uma sala onde investigadores os aguardavam com volumosos dossiês. Suas carreiras antes promissoras, agora estavam por um fio, dependendo de algumas decisões completamente fora de seu controle. Após analisar todas as evidências, começou o investigador, fixando-os com um olhar severo. O departamento decidiu rescindir seu contrato de trabalho. Suas ações são incompatíveis com os padrões de nossa instituição. O choque foi imediato. Blake tentou protestar, mas todos os seus argumentos caíram por terra diante da documentação e dos depoimentos irrefutáveis. Miller baixou a cabeça, percebendo que a arrogância e o racismo deles haviam levado a uma queda irreversível. Naquele exato momento, Henderson observou a situação de longe, não com vingança, mas com a fria satisfação de quem sabe que a justiça foi feita. Sua intervenção fora precisa, ponderada, mas devastadora para aqueles que ousaram abusar do poder. A história se espalhou como fogo em palha pelas ruas de Washington. A lição era clara: a arrogância e o racismo jamais prevalecerão sobre a honra e a justiça. Para Blake e Miller, a queda havia começado, e não havia volta. A notícia da demissão de Connor Blake e Ethan Miller se espalhou rapidamente por Washington. As redes sociais entraram em erupção, com veículos de imprensa locais noticiando o caso com uma mistura de choque e indignação. Hashtags denunciando o racismo policial e o abuso de poder circularam pela cidade, e logo, jornais nacionais começaram a cobrir a história. Para Henderson, essa exposição na mídia não foi nenhuma surpresa. Ele sabia que a verdade tinha um poder que a autoridade sozinha não podia garantir. Em seu escritório no Pentágono, ele acompanhava cada artigo e cada publicação, mas mantinha calma. Sua missão não era se vangloriar, mas garantir que a justiça não só fosse feita, como também compreendida por todos. Por sua vez, Blake e Miller tornaram-se párias. Seus colegas evitavam qualquer contato,
e até mesmo seus amigos mais próximos começaram a se distanciar. Cada aparição pública era agora recebida com olhares de desaprovação e comentários hostis. As consequências de seus atos eram evidentes em todos os aspectos de suas vidas. A tensão aumentou durante as reuniões com grupos comunitários e representantes da cidade. O prefeito insistiu que esse tipo de comportamento não seria tolerado sob nenhuma circunstância. Henderson foi convidado a depor, mas optou por fazê-lo com contenção e serenidade. Seu depoimento preciso e ponderado foi transmitido a todos os participantes. Cada palavra ressaltava a importância da disciplina, do respeito e da responsabilidade. Entretanto, Blake e Miller tentaram, em vão, salvar suas reputações. Mas todas as tentativas foram frustradas pelas provas irrefutáveis de seus erros e pela opinião pública. A raiva e a humilhação que haviam infligido se voltaram contra eles exponencialmente. Com o passar dos dias, a história se tornou um símbolo. Comunidades locais começaram a organizar debates e oficinas sobre racismo nas forças policiais, e o nome de Marcus Henderson passou a ser citado como exemplo de coragem e determinação em defender a justiça. Na tranquilidade de seu escritório, Henderson sabia que aquilo não era o fim. A empresa acabará de enviar uma mensagem poderosa: justiça e honra sempre triunfam sobre a arrogância e a injustiça. Connor Blake e Ethan Miller se recusaram a desistir. Apesar da suspensão e da queda em sua reputação, eles acreditavam que poderiam reverter a situação. Contrataram advogados, prepararam declarações públicas e esperavam que a simpatia da mídia pudesse amenizar a raiva direcionada a eles. A primeira aparição pública deles foi desastrosa. Em uma coletiva de imprensa improvisada, Blake tentou minimizar o incidente, chamando-o de mal-entendido e gestos mal interpretados. Miller assentiu sem jeito, visivelmente nervoso. Mas cada palavra que proferiam só alimentava a indignação pública. As câmeras mostraram rostos decepcionados e indignados, e as redes sociais reagiram instantaneamente, denunciando a arrogância e o racismo deles. Enquanto isso, Marcus Henderson monitorava a situação com vigilância estratégica. Não se tratava simplesmente de deixar a justiça seguir seu curso, era crucial garantir que a lição fosse clara e duradoura. Ele redigiu uma declaração, divulgada pelo Pentágono, enfatizando a importância de defender os valores fundamentais das Forças Armadas e da sociedade. Cada frase foi elaborada para lembrar a todos que o abuso de poder tem consequências irreversíveis. No dia seguinte, os advogados de Blake e Miller tentaram uma abordagem legal, buscando contestar a suspensão e minimizar o impacto na mídia. Mas as evidências eram esmagadoras. Vídeos, depoimentos de testemunhas e relatórios oficiais se acumulavam contra eles. Até mesmo seus colegas que poderiam ter testemunhado em seu favor, agora se recusavam a defendê-los. Henderson, calmo e metódico, não interveio diretamente, mas sua influência foi sentida através do rigor da investigação e da clareza das provas apresentadas. Ele sabia que a verdadeira justiça não residia na vingança, mas na responsabilização e na transparência. Ao final da semana, ficou claro que Blake e Miller não conseguiriam recuperar sua posição ou sua reputação. Sua tentativa de redenção apenas amplificou o impacto de suas ações, mostrando a todos que a arrogância e o racismo têm um preço inevitável. Em seu escritório, Henderson refletiu sobre as implicações mais amplas. O caso já havia desencadeado um debate nacional sobre o racismo nas forças policiais e a importância de responsabilizar os indivíduos por seus atos. Ele sabia que o caminho para uma mudança real seria longo, mas essa vitória simbólica era um primeiro passo crucial. A lição agora estava clara: ninguém está acima da justiça, e todo abuso de poder, mais cedo ou mais tarde, encontra sua punição. As semanas que se seguiram foram uma lição de humildade e amargura para Connor Blake e Ethan Miller. Suas vidas, antes definidas por arrogância e poder, agora se resumiam a rotinas silenciosas e solitárias. Chamadas para antigos cargos, tentativas de contato amigável, tudo havia desaparecido. Para onde quer que fossem, seus nomes evocavam escândalo e humilhação. Para o público, o caso tornou-se um símbolo de justiça inabalável. Comunidades locais organizaram conferências, workshops e debates sobre a reforma das práticas policiais e o racismo institucional. Henderson, discreto porém atento, participou nos bastidores, oferecendo conselhos e depoimentos sobre a importância do respeito e da responsabilidade. Sua estatura e integridade inspiraram uma nova geração de policiais e cidadãos a exigir conduta ética. Em seu escritório no Pentágono, Henderson recebia regularmente relatórios sobre a implementação de novos programas de treinamento e políticas destinadas a prevenir futuros abusos.
Ele não buscava glória, mas sim uma transformação real. O incidente serviu como catalisador para mudanças concretas, supervisão mais rigorosa, maior conscientização e um lembrete constante de que autoridade sem responsabilidade não tem lugar em uma sociedade justa. Blake e Miller, por sua vez, tornaram-se exemplos vivos de alerta. Cada interação social, cada menção de seus nomes na mídia, os lembrava do fracasso de sua arrogância. Eles aprenderam tarde demais que o abuso de poder e o racismo deixam cicatrizes profundas, não apenas nas vítimas, mas também naqueles que ousam perpetrá-los. Para Henderson, a calma havia retornado. Ele continuou suas funções, guiado por um senso de dever e honra. Mas essa vitória silenciosa carregava uma mensagem universal. A justiça, quando exercida com discernimento e integridade, pode destruir a injustiça e corrigir erros, mesmo diante da mais flagrante arrogância. As lições deste caso se estenderam muito além de Washington, D.C., inspirando discussões e reformas em outras cidades e lembrando a todos que dignidade e respeito nunca são opcionais, especialmente para aqueles que detêm o poder. Connor Blake e Ethan Miller agora viviam em uma realidade que os esmagava. Todas as manhãs eles se deparavam com o eco de seus erros, comentários nas redes sociais, olhares de reprovação na rua e uma completa falta de apoio profissional. Seu mundo, construído sobre autoridade e arrogância, havia desmoronado como um castelo de cartas. Psicologicamente, a queda foi profunda. Blake desenvolveu ansiedade constante, chegando a temer sair de casa, enquanto Miller mergulhou numa fúria silenciosa, alimentada pela humilhação pública e pela impotência. Eles haviam subestimado o poder da verdade e o impacto de seus atos. A humilhação que infligiram a Henderson agora retornava, amplificada pela justiça e pela memória coletiva. Enquanto isso, Marcus Henderson continuou seu trabalho com calma e determinação. Mas ele não se limitava mais a defender a justiça. Tornou-se mentor de jovens policiais e consultor em reforma policial. Por meio de palestras, reuniões e programas de extensão, compartilhou sua experiência e ensinou a importância da ética, do respeito e da responsabilidade. Henderson sabia que justiça não se resumia apenas à punição. Envolvia educação, prevenção e transformação. Os policiais em treinamento ouviam atentamente suas histórias de disciplina e coragem, compreendendo que o poder vinha acompanhado de imensas responsabilidades e que o abuso desse poder poderia destruir carreiras e vidas. Blake e Miller, apesar de seus esforços para reconstruir suas vidas, tornaram-se um exemplo vivo daquilo que a sociedade rejeita: arrogância e racismo. Cada menção aos seus nomes lembrava a todos que privilégio sem responsabilidade é perigoso e destrutivo. Para Henderson, essa situação reforçou sua convicção: a verdadeira força não reside na intimidação ou no medo, mas na dignidade, na justiça e na integridade. Sua influência agora se estendia além do Pentágono, impactando vidas e moldando o futuro daqueles que tinham o poder de servir e proteger. A mensagem era clara: a justiça, aliada à moralidade e à coragem, podia mudar vidas e inspirar mudanças duradouras. Exaustos por semanas de vergonha e condenação pública, Connor Blake e Ethan Miller decidiram tentar uma última defesa. Com a ajuda de seus advogados, prepararam uma série de declarações para a mídia e os tribunais, na esperança de reverter sua situação. Apostaram na compaixão, minimizando suas ações e criando confusão pública sobre a gravidade do caso. A coletiva de imprensa foi tensa. Blake falou, sua voz trêmula denunciando seu nervosismo. Ele falou de um mal-entendido, uma interpretação errônea dos eventos e ações mal avaliadas. Miller tentou corroborar suas alegações, mas seu desconforto era palpável. Os jornalistas implacáveis faziam perguntas incisivas, mostrando os vídeos e depoimentos incriminadores de testemunhas. Cada frase dita pelos dois policiais parecia se voltar contra eles. Enquanto isso, Marcus Henderson acompanhava os acontecimentos de perto. Ele não deveria intervir diretamente, mas sabia que o momento era crucial para relembrar o público e os responsáveis pela investigação da lição. Enviou uma declaração oficial ao Pentágono e à imprensa, reafirmando os fatos e a gravidade das ações de Blake e Miller. Cada palavra reforçava a transparência e a integridade da investigação. As redes sociais reagiram instantaneamente. As tentativas de manipular a imagem dos policiais fracassaram completamente. Os internautas, testemunhando a verdade por meio de vídeos e relatos de testemunhas oculares, expressaram indignação unânime. Hashtags denunciando a arrogância e o racismo viralizaram, e os pedidos por sanções irrevogáveis foram unânimes. Blake e Miller então perceberam que todas as suas tentativas de escapar das consequências eram inúteis. Sua última esperança havia acabado de ruir.
O mundo inteiro parecia confirmar o que o Pentágono já havia decidido: suas carreiras estavam acabadas e suas reputações irremediavelmente manchadas. Na tranquilidade de seu escritório, Henderson observou essa derrota final com discreta satisfação. Não se tratava de vingança pessoal, mas de restaurar a justiça. Seu papel não era meramente punir, mas demonstrar que a ética e a honra sempre triunfam sobre a arrogância e a injustiça. O caso tornou-se um exemplo emblemático de responsabilidade e moralidade pública. A verdade sempre triunfa no final, e os abusos de poder nunca ficam impunes. Após a derrota pública final, Connor Blake e Ethan Miller tiveram que confrontar a realidade de suas vidas destruídas. Ofertas de emprego desapareceram, antigos colegas os evitavam e todas as tentativas de reintegração social esbarravam em uma barreira de incompreensão e desconfiança. A arrogância do passado havia deixado cicatrizes profundas, e o peso de seus atos se tornava cada vez mais difícil de suportar. Blake mergulhou em profunda introspecção. Começou a entender tarde demais que poder sem responsabilidade leva apenas à ruína. Cada lembrança do incidente com Henderson o assombrava, a calma implacável do general, a dignidade com que ele esclareceu os fatos e a destruição inexorável de suas carreiras. Miller, por sua vez, estava consumido por uma raiva silenciosa, mas isso só serviu para aprofundar seu isolamento. Enquanto isso, Marcus Henderson prosseguiu em sua trajetória com determinação e humildade. O caso havia fortalecido sua reputação, não apenas como um general respeitado, mas também como um símbolo moral e ético. Ele foi convidado a palestrar em conferências, a assessorar em programas de treinamento para policiais e a participar de iniciativas para conscientizar sobre o racismo e o abuso de poder. Sua voz tornou-se uma voz pela justiça, mas também uma inspiração para aqueles que tinham o poder de fazer a diferença. O impacto do incidente na sociedade começou a ser sentido. Reformas foram iniciadas no Departamento de Polícia. Programas de treinamento foram implementados para fortalecer a ética profissional e discussões sobre responsabilidade individual aumentaram nas comunidades locais. A história de Blake e Miller tornou-se um exemplo gritante das consequências do desrespeito à justiça e ao respeito. Para Henderson, a vitória não residia na humilhação dos dois policiais, mas na transformação que ela desencadeou. Respeito, dignidade e integridade prevaleceram sobre a arrogância e a injustiça, e uma mensagem clara ecoou por toda a cidade: as ações têm consequências, e a justiça sempre prevalece no final. A história estava chegando ao fim, mas suas lições permaneceriam gravadas na memória por muito tempo. Honra, coragem e responsabilidade são as verdadeiras medidas de poder, enquanto arrogância e racismo levam apenas à ruína. O tempo havia passado desde o incidente que abalou Washington DC. Connor Blake e Ethan Miller agora viviam à sombra de sua antiga arrogância. Não havia nenhuma vaga disponível na polícia para eles, e todas as tentativas de reabilitação social fracassavam diante da lembrança de seus atos. A vergonha os perseguia por toda parte, e eles aprenderam, da maneira mais difícil, que poder sem responsabilidade inevitavelmente leva à ruína. Para Marcus Henderson, a vida seguiu um caminho mais nobre, não por vaidade, mas por dever. Sua intervenção não apenas pôs fim aos abusos de poder, como também inspirou reformas duradouras. Programas de treinamento em ética e respeito aos direitos civis foram estabelecidos em diversos departamentos de polícia, e sua reputação como símbolo de justiça e dignidade ultrapassou os limites da cidade, alcançando toda a nação. Em uma cerimônia que reconheceu suas ações e seu compromisso com a justiça, Henderson proferiu um discurso simples, porém impactante. Autoridade sem integridade é perigosa. Arrogância sem consciência leva à ruína. Mas justiça, verdade e respeito transcendem tudo e são os alicerces de uma sociedade que aspira à equidade. Que esta história nos lembre que cada uma de nossas ações tem consequências e que dignidade e coragem são as verdadeiras marcas da força. Blake e Miller, agora esquecidos nos corredores da polícia, serviram como um alerta constante. O desprezo, a discriminação e o abuso de poder não podem prevalecer sobre a justiça e a honra. A opinião pública aprendeu a lição, e a queda deles tornou-se um ponto crucial nas discussões sobre ética profissional e responsabilidade. Para Henderson não era a glória que importava, mas o impacto duradouro de suas ações. Sua carreira, reputação e influência agora eram sinônimos de justiça e moralidade, e ele sabia que por meio dessa experiência, havia ajudado a construir um precedente. A verdade e a responsabilidade sempre prevalecem, e ninguém está acima da justiça. A história terminou aí, não com vingança, mas com uma lição atemporal.
Respeito, disciplina e integridade são as verdadeiras forças que moldam o mundo, enquanto a arrogância e a injustiça desmoronam mais cedo ou mais tarde.